Boa noite a todos. Dentro de mais algum instante, estaremos aqui com a palestra da nossa querida amiga Verônica Barabiera, Paulo de Tarso, e o tema será Mediunidade com Jesus. Muito importante para todos nós que labutamos na seara espírita. Senhor Jesus, que a vossa luz se faça presente em nossas mentes, em nossos corações, ajudando-nos na superação de nós mesmos, a fim de aprimorarmos as nossas qualidades, vencendo as nossas pequenezes, as nossas sombras interiores, para que sejamos melhores a cada dia de nossas vidas. Rogamos inspiração e roteiro para a palestrante da noite de hoje, a fim de que, Senhor, saiamos mais esclarecidos e conscientes da grandiosa responsabilidade que temos na mediunidade com Jesus. E a partir de agora, convidamos a nossa amiga para que tome a palavra e dirija a palestra da noite de hoje. Boa noite, meus irmãos. Aqui eu tenho que falar alto para ver vocês. E é uma grande alegria estar aqui nessa casa tão querida. Muita gratidão mesmo pelo convite e por essa parceria, né? É muito gostoso. Eu trouxe um tema hoje que a gente poderia falar por horas, mas eu vou precisar parar que horas mesmo? 20 horas. 20 horas. Então, como eu não vou poder falar por horas, eu vou, assim, metade Verônica, metade Enéas, sabe? A gente vai... Porque o que eu gostaria hoje era fechar uma visão sobre essa questão da mediunidade. A ideia da mediunidade, apesar de nós sermos espíritas, ela ainda não é muito concreta para todas as pessoas. Por mais que as pessoas estudem, eu percebo que parece que tem uma coisa teórica e outra coisa prática na nossa vida. Então, vou falar um pouquinho sobre isso. Antes de mais nada, né, é dizer que a mediunidade com Jesus ela é baseada no Evangelho. E aí, então, nós esperamos que nós, médiuns, nós espíritas, que nos empenhemos na tarefa de realmente desenvolver a mediunidade com Cristo, que nós tenhamos consciência plena de tudo que está acontecendo, afinal das contas, o exemplo dele é um exemplo de consciência plena. E que a gente busque perceber em espírito e verdade. Jesus não usava esse termo, né? Que nós possamos entender em espírito e verdade. Por isso, eu creio que algumas vezes a gente separa a caixinha da religião da caixinha da vida, né? Então, você está lá no trabalho, está aquela confusão toda, você está na psicofonia, mas não está percebendo que não. Aí pergunta, não sou médium. Né? Imagina se nós fôssemos, né? Então, a conversa hoje é um pouquinho sobre isso e sobre aonde, né, nós podemos entender dentro do Evangelho e a repercussão disso na nossa vida, que eu acho que é muito importante. Eu vou começar com a parte prática, que eu vejo muitas pessoas com esse pensamento de que a mediunidade atrapalha. A mediunidade atrapalha? Para pensar um pouquinho. O que atrapalha a mediunidade? Ou é a gente não entender e não aprender a lidar com a mediunidade? Eu já disse até uma vez isso aqui, que eu me lembro, que a coisa que eu acho mais incrível são as pessoas que chegam na casa espírita e falam assim, não, mas eu não quero mexer com isso, não. Falei, rapaz, você está atrasado só uns 100 anos. Né? A gente não tem como não querer mexer nisso, não. Porque nós pedimos no mundo espiritual. E nós, quando plasmamos nosso corpo, nós plasmamos um corpo de médium. Eu ousaria dizer, e aí é opinião minha, tá? Então, se for minha opinião, eu aviso vocês, para vocês não procurarem em lugar nenhum, porque eu não sei se vão achar nada, não.
Minha opinião é que hoje, se nós parássemos para dar uma olhadinha em toda a literatura que nós temos sobre a pineal, tanto a literatura espírita quanto a literatura médica, associasse isso às questões de saúde mental que nós temos, às questões de vida que nós vamos pensar nisso aqui hoje, a gente perceberia que talvez hoje Kardec não dissesse que médiums são só as pessoas que têm uma mediunidade ostensiva, porque Kardec trata como mediunidade ostensiva a vidência e a escuta mental. Ele não trata apenas daquela visão que a gente abre os olhos e enxerga tudo, né? Então, ele fala da clarividência, ele fala de muitos aspectos. E Kardec, inclusive, diz para a gente questionar aquele médium que vê tudo perfeito. Então, quando a gente vê médium como Divaldo, né? Que chega e repara no elevador que está todo mundo olhando para ele com a cara esquisita, aí ele olha para o espírito e fala assim: você está desencarnado, né, meu irmão? E o espírito daquele sem gracinha, assim. E aí é que ele percebe que ele está conversando, todo mundo está vendo ele conversando com a parede. É uma raridade, né? É uma raridade. Nós precisamos dessas raridades. Claro que, com certeza, nas casas espíritas, nas igrejas, em todos os lugares, realmente existem médios nesse patamar, mas é raro. A maioria vai ver um pouco embaçado, vai ver pedaços, às vezes, da imagem. Quando dá, né, gente? Eu, quando vejo falando de São Francisco, eu vejo as chinelinhas, os pezinhos. Eu já acho o máximo. A gente não tinha direito nem de estar vendo a sujeira do sapato. Se eles mostrassem só as pegadas, eu já estava feliz. Eu consigo ver os pezinhos. E é lindo. E a gente começa a perceber que nem tudo vai vir para a gente assim, né? A visão completa. Então, a mediunidade não atrapalha a vida. O que atrapalha a vida é a falta da consciência, é a falta da gente perceber em espírito e verdade o que nós estamos fazendo aqui. Se não perceber que a mediunidade hoje ela é inerente, nós vamos ver isso, à raça humana. Sou médium? Bom, vamos pensar aqui, né? A gente sempre, eu sou da casa de Paulo de Tarso, então vocês desculpem, mas eu vou sempre usar essa mesma comparação, né? Eu costumo sempre falar que nós esperamos a nossa estrada de Damasco. Não sei se eu lembro que eu já falei isso aqui. A gente quer assim, né? Estamos andando na rua um dia, aquele clarão, ficamos assim, sem conseguir enxergar direito, e quando a gente olha, Jesus, ele mesmo. Nós com os dois olhos abertos, acordados, cavalo enlouquecendo, não, o carro parando, né? As pessoas que estão passando, sentindo aquela coisa toda, vendo a luz, mas não vendo Jesus, porque quem está vendo é a gente, e ele chega e dá uma missão para todos nós. Olha que lindo. Talvez a gente tenha que esperar sentado, né? Porque de pé, realmente, provavelmente, a gente vai perder a encarnação toda. Sentado também, gente. Está na hora de a gente ter um pouco mais de humildade, entender a grandiosidade dessas tarefas que necessitam de um chamado direto. Quem foi Paulo de Tarso? Paulo de Tarso foi aquele responsável por hoje nós sermos cristãos, o maior divulgador do cristianismo. E aí, por que Jesus foi lá, então, né, pessoalmente, clarão, Paulo cego? Porque ele estava ali diante de uma autoridade, que a autoridade dele, junto aos romanos, no Sinédrio, traria o que Jesus precisava para alavancar o conhecimento do cristianismo. Então, quando Paulo aparece no lugar de Saulo, ele traz um quinhão diferente. Qual será que é o quinhão diferente que nós iremos trazer? Na introdução de Paulo e Estevão, Emmanuel fala que todos nós temos uma missão. Só que a maioria prefere largar a missão, não sabe, não entender direito a missão. E o interessante é que as pessoas chegam e perguntam, mas qual é a minha missão? Eu não sei. Vocês desculpem, gente, mas sabe. Sabe porque nós temos uma coisa muito linda chamada perispírito, e a missão está gravada ali. Desconfiem também quando as pessoas chegarem a vocês e falarem, você é médico, você está obsediado, você está bom, você está lúcido, você não está. A pessoa está vendo aquele quadro momentâneo. Naquele momento, ela está percebendo que você está sob uma influência. Mas aí quem fala é Divaldo. Com a mediunidade que ele tem,
Ele responde: quem sou eu, minha irmã, para saber se você é médium ou não. Você precisa perceber a mediunidade em você e sentir que isso realmente é uma realidade. Bom, então, por que eu falei da nossa pineal e dos dias atuais, né? Porque, vamos parar para pensar, eu não vejo nada. Não vejo nada, né? Eu brinco na reunião mediúnica que a gente tem a luz azul, então eu falo, já sei, só viu a luz azul, né? Que está acesa na sala, não viu mais nada. Ok. Aí, então, a gente faz um exercício de pensar. Vamos agora tentar. Todo mundo fecha os olhos e procura pensar em quem deve estar, qual espírito deve estar ao nosso lado. Fechem os olhos. Tentem isso. Eu gostaria que vocês pensassem firmemente com o propósito de sentir o espírito que está ao lado de vocês e que vocês pensassem na roupa que ele está. Ah, isso é coisa da minha cabeça. Pode ser, mas vamos lá. Vamos pensar na roupa que ele está. Vejam se vocês têm facilidade de trocar o lugar que ele está, trocar a roupa, trocar o chinelo, trocar o penteado. Reparem que aquela visualização mental que a gente fez, ela continua lá. O que acontece conosco é que nós somos capazes de descrever a roupa da pessoa, mas nós achamos que isso é da nossa cabeça. Ah, eu não sei se a sua reunião aqui é mais legal que a minha, sabe? Porque lá no centro, quase todos os médios que a gente tem chegam, mas eu acho que isso é meu. Eu acho que isso não é espiritual. Eu falo, como assim? Você tem 20, 30 anos de reunião mediúnica. E aí eu brinco, né? Eu falo, olha só, as coisas muito legais não são suas, vamos menos, vamos, né? Quando a gente tem uma, olha, se tem uma inspiração aí no meio, vamos ver quem que está nos inspirando. Porque o obsessor parece que os médicos reconhecem mais fácil. Quer dizer, as coisas ruins não são nossas, tem um obsessor junto, né? As coisas boas a gente que está passando. Então, a gente precisa começar a se questionar e treinar essa percepção. Treinar que, às vezes, não são todos que vão mentalizar e vão ver a imagem, mas alguns vão ouvir a voz. Alguns vão perceber que essa voz mental vem na terceira pessoa. Salvo engano, exceto em estados de insanidade completa, as vozes não vêm na nossa cabeça na terceira pessoa. Eu não paro para pensar e falo assim, você deveria usar uma roupa mais clara, falando comigo mesmo. Para olhar e vou pensar, gente, eu tinha que colocar uma roupa mais clara, não é? Se vem aquelas... E percebam isso está na literatura espírita, não está sendo inventado agora. Percebam que às vezes vem aquele conselho para o mal ou para o bem, e a gente percebe que ele está na terceira pessoa. É difícil perceber, e a gente tem que começar a pensar e questionar. Porque quando eu digo que muitas vezes nós estamos conversando absolutamente mediunizados, né? As pessoas às vezes não entendem. Eu já fiz uma experiência com algumas pessoas, da pessoa estar nervosa, irritada, eu dizer antes dele a frase que ele ia dizer. E aí ele olha para mim assim, como é que você sabia que eu ia falar isso? Porque não é você que está falando. Já disse, não é você que está falando. Vamos ver se entende que realmente não é você que está falando. Então, tem algumas partes da mediunidade que eu escuto de uma forma mais, né, que eu saio procurando onde é que a pessoa está, né? Algumas coisas que eu vejo que, às vezes, eu olho e falo, não, tem alguém ali. Tem mesmo, né? Mas já desencarnou. Então, claro que com a mediunidade mais ostensiva, às vezes nós temos uma questão mais forte, né? Uma questão mais lúcida. Mas a imagem mental e a voz mental, ela só não é lúcida porque nós não desenvolvemos. Nós não entendemos que, de fato, nós temos essa potencialidade e que precisamos passar a entender. Porque no dia a dia, isso nos atrapalha muito mais do que nos ajuda. Quando a gente passa a entender, no dia a dia, isso nos ajuda muito mais do que nos atrapalha. Olha que legal. Então, a gente vai pensar se, bom, eu não consigo ainda, né, enxergar essa visão que ela está falando, nem ouvir esses conselhos, como ela está dizendo, mas eu percebo que eu não consigo me controlar. Eu percebo que, às vezes, né, eu não tenho um espírito do meu lado
e eu fico com muita raiva, eu sinto que aquela raiva não é minha, eu me descontrolo, eu vejo que, né, eu tenho vontade de bater em tudo, e eu não sou uma pessoa que sai batendo em tudo, eu tenho vontade de virar a mesa, rasgar as coisas. E aí, eu tenho que frequentar uma mediúnica? Gente, se estiverem assim, fiquem longe da mediúnica, não vai atrapalhar a mediúnica, não. Imagina se os médios da mediúnica estiverem aqui rasgando tudo, quebrando, jogando cadeira no chão, né? Para a gente desenvolver a mediunidade, antes a gente precisa estar com a mediunidade equilibrada. E há um mito que só se regula a mediunidade na reunião mediúnica. Então, a pessoa entra com o ED, mas ela entra pedindo para estar na mediúnica. Ela chega na casa e fala assim, não, eu sei que eu devo fazer o ED, mas é que não tem como eu adiar. Aí, às vezes, eu pergunto quantos anos eu tenho, porque adiou até agora. E agora não pode estudar por 3 anos? Então, a gente precisa que o médium entenda o que acontece com ele, que ele conheça os mecanismos de controle mediúnico, para depois participar de uma reunião mediúnica. Claro que algumas casas têm reunião de iniciação mediúnica, né? Mas a maioria vai receber nessa reunião aqueles que já terminaram o EJA, aqueles que já têm conhecimento doutrinário. Porque, de fato, a casa espírita ela não está aqui para diversão, né? A gente não usa mediunidade para vamos fazer uma mediúnica ali, né? Aí você começa, tô cansada, né? Vocês acham que é bom, gente, ter aquele compromisso assim, que a gente não pode faltar, né? Divaldo fala que a mediúnica é daquelas que, se Jesus chegar atrasado, não entra, né? Eu costumo falar, só que ele não se atrasa, não é bom a gente não se atrasar, porque a gente não entra e ele vai estar lá dentro, né? Então, a gente não precisa obrigatoriamente frequentar uma mediúnica. A mediúnica ela é um caminho natural ao espírita. O espírita pressupõe-se aquele, né, que não só estuda a doutrina espírita, mas, como Kardec disse, né, aquele que tenta o tempo inteiro domar suas más inclinações e procura, na prática, exercitar todos os conhecimentos do Cristo. Então, aquele que está buscando, é claro que não é aquele que está bom a beça nisso, né? Senão também as nossas reuniões todas iam estar vazias. Não sei como é que vai estar aqui, mas não ia ter nem para chamar para o passe. Até que ser perfeito para trabalhar aqui. Não ia ter ninguém. Mas não precisa ser perfeito, precisa estar buscando se melhorar todos os dias. Essa é a máxima espírita, né? Nos atualizando sempre do que está passando dentro da gente, procurando verificar cada pensamento, de onde vem, cada pensamento, como controlar. E aí, então, entra a responsabilidade em começarmos a tentar observar esses quadros mentais e observar essas vozes mentais, que não são vozes de gente maluca, né? Fala, não, isso aí é coisa de quem tem problema, né? Não, não é coisa de quem tem problema, não. Mas pode ser, se você não aprender a educar a sua mediunidade. Então, nas palavras de Divaldo, isso não é coisa de louco. É coisa que você tem que fazer para não ficar louco. Olha que maravilha, né? Porque vocês imaginem que a gente pode passar uma existência inteira com pensamentos na nossa cabeça, no sentido de que eu quero fazer uma coisa e o meu corpo parece que vai para outro canto. Me sinto mal, falando, eu quero ir para a reunião, mas aí no dia dá dor de cabeça, no dia a chave some e o carro quebra, e aí eu arranjo um centro espírita na minha frente da minha casa, né? Aí eu acho, não, eu acho que vai chover, acho que não vou hoje, não. Então a gente começa a colocar na cabeça coisas assim muito surreais. Não, é por causa da reunião do centro que toda terça-feira eu passo mal. Isso aí não faz bem para mim, não. Ótimo raciocínio, excelente raciocínio. De quem não quer se convencer, de que tem alguns espíritos queridos que te adoram, que olham e falam assim: nossa senhora, ele vai melhorar. Não, vamos deixar ele aqui junto com a gente. Né? Vamos lá, ele ajudou a gente a se atrapalhar na vida, ele vai ficar aqui com a gente, não tem essa história de evolução, não. Tem história... Amor ao próximo? De jeito nenhum. Ai, que preguiça. Sair para a obra social, bom, a gente vai, faz um monte de atividade social, faz distribuição de cesta, visita lá, trabalha com pessoas em situação de rua, em situações, tem os bazares, a costura. E aí, um outro dia me perguntaram, Vê, como é que você consegue ficar tão animada assim? Eu falei, onde que você sabe que eu estou animada assim? Eu fico animada no trabalho, gente, porque é bom demais. Deus é tão maravilhoso
que o nosso corpo, ele responde positivamente quando a gente está fazendo coisas boas. Lembra aquela história? Quanto mais sorriso, menos ruga? Ah, Deus é bom demais. Se a gente passa a vida com mais energia positiva, com coisas que nos enobrecem, a nossa vida melhora. E Deus é tão bondoso que os dados de pesquisa que fazem estudos cerebrais, não estou falando de um estudinho aqui no Centro Espírita, não, estou falando de pesquisas em USP, UNB e outras universidades, inclusive fora do Brasil. Essas pesquisas mostram que o trabalho social, como nós fazemos na prática da doutrina espírita, ou seja, aquele trabalho que você se dedica, que você faz da melhor forma possível, que você tenta realmente ajudar o mundo a ser um mundo melhor, que qualquer um desses trabalhos, eles surtem um efeito no nosso cérebro em maior potencial químico do que uma droga dessas ilícitas, uma cocaína, ou um êxtase, ou uma coisa qualquer dessas, que leva, teoricamente, a pessoa a um estado, né, de felicidade, de euforia, e acaba com o cérebro dela, e no dia seguinte ela não vive, ela perde emprego, ela, né? A gente olha a alegria do momento, mas a gente não percebe que a destruição que nós estamos trazendo para as nossas vidas, inclusive os espíritos que nós estamos chamando para ajudar a gente. Então, gente, quer ficar feliz, eufórico, mega contente? Trabalho social espírita é maravilhoso. Então, eu não tenho obrigatoriamente que frequentar uma mediúnica, mas eu tenho que estudar, eu tenho que entender, eu tenho que ver a coerência disso tudo. E eu tenho também que procurar os 3 pontos que a casa espírita me oferece. A mediúnica é uma, mas nós vamos ter o estudo e a área social. Um médium sem área social é muito difícil ele se manter. Ah, Bia, mas se eu não fizer o ED, eu vou contar um segredo para você. Os católicos não fazem o ED. Os evangélicos não fazem o ED. E são médios. Então, não é um estudo X que vai fazer com que a sua vida se torne uma vida mais leve. Agora, a gente não pode negar que a casa espírita é uma pós-graduação em mediunidade. Aí você não vai achar em nenhuma outra religião. Nenhuma. Mesmo as religiões que trabalham com a mediunidade, que são reencarnacionistas, porque o objetivo da doutrina espírita é o consolo às pessoas através do entendimento, da interação com o mundo espiritual, de como é a sobrevivência após a morte. Porque todas as religiões espiritualistas conhecem a vida após a morte. Algumas entendem que a pessoa fica adormecida até o juízo final, outras entendem que ela vai voltar no mesmo corpo, então tem que proteger o corpo, né? Então a gente vai ter aí várias possibilidades, mas todas acreditam que a gente não morre junto com o corpo físico. Então, na verdade, a mediúnica vai ser a cerejinha do bolo, quando a gente já estiver integrado realmente no movimento espírita. Mas, enquanto isso, o que será que a gente pode fazer? Será que tem jeito de controlar a mediunidade? Bom, tem jeito. E o jeito de controlar a mediunidade não é de todo difícil, mas ele necessita que a gente tenha uma prática, uma tentativa e que a gente se concentre no que a gente está fazendo. A glândula pineal é uma glândula de emoção, né? Antigamente eu achava que ele ia terminar. André Luiz disse que a glândula pineal era uma glândula que produz hormônios. Quem lia naquela época que era da medicina falava, charlatanismo, não vem que a glândula pineal não vale nada, não serve para nada. Achavam naquela época que era apenas para bloquear a sexualidade enquanto a criança não estava na fase ainda sexual, então ela dava, tanto que o hormônio que ela secreta é a melatonina, né? Então, a criança dorme mais, a criança tem... E a criança também, olha que legal, a criança também vê mais espírito, ouve mais vozes, né? Tem mais amigo imaginário, porque ela está com a pineal aflorada. E aí a gente vai observando, quando a gente cresce, isso não muda. Isso só alterna como acontece. Então, o que a gente faz? Se a pineal ela é ativada pelas nossas emoções, a gente precisa puxar para a razão, a gente precisa puxar para o racional. Então, quando a gente está com aquelas ideias muito desequilibradas, não adianta a gente querer, eu vou tomar passe porque meu pensamento não para. Ótimo, vem tomar passe. Às vezes consegue um sosseguinho, mas daqui a pouco você está pensando de novo.
Porque, no fundo, somos nós que estamos chamando os espíritos. Às vezes, na saída da cama de passe, dá uma tristeza que a gente olha assim, o espírito esperando a pessoa ali na esquina, porque a pessoa não estava concentrada nem na hora do passe. Porque, às vezes, a gente não tem o hábito de se concentrar, como é que a gente vai aprender na hora de tomar passe? Aí a gente vai olhar quantas pessoas estão dando passe, que movimento. Outro dia, uma pessoa chegou para mim e falou assim: eu estudei que os movimentos energéticos devem ser no sentido horário. A pessoa que estava dando passe em mim não estava fazendo movimentos no sentido horário. Eu olhei para ela e falei: como é que você viu? Você estava orando, concentrando lá em Nárnia e viu, né? Não, talvez eu estivesse em Nárnia mesmo. Tinha que estar no nosso lar, tinha que estar na espiritualidade, ali junto com o doutor Bezerra, né? E o que a gente percebe? E tem, gente, uma questão, passe físico, né? Quando tem magnetismo, ok. Mas esse passe que nós tomamos no final da reunião, esse é um passe muito mais espiritual. Nós sabemos que ele é misto porque o ser humano está ali, né? Os espíritos utilizam o médium para que os fluidos sejam melhor absorvidos pela pessoa que está recebendo o fluido, mas o que importa mesmo é o pensamento, é a ligação mental de quem está recebendo o passe e o pensamento e a ligação mental de quem está aplicando o passe. Ah, mas eu não gosto de tomar passe com ele, não. Porque eu tenho certeza que ele não pensa em nada na hora. Certeza. A gente não tem certeza nem do que a gente pensa. Olha a quantidade de coisa que a gente fica preocupado, ao invés de sentar e tomar o passe com o médico que foi destinado. Na época de estudo de passe, uma vez eu vi uma moça que entrou, isso é comum, né? A pessoa entrou e ficou olhando o médico que ela queria, foi voltando, foi recuando, aí entrou e sentou na frente do médico. Aí eu vi onde que era para ela ter sentado, vi a moça entrando, depois eu converso, né? Depois eu vejo quem é e tudo mais. Aí fizemos, na hora que começou a aplicação do passe, que eu olho, por isso que eu disse que era uma época que eu estava estudando muito o passe, a gente estava fazendo os manuais de passe da casa, aí eles me mostraram algo para eu acrescentar nos cursos, que da onde eu estava eu vi assim, a médium que estava impondo as mãos na direção dela, os fluidos iam parar na outra pessoa, uma pessoa à frente dela. E o médium que estava lá na frente, na cadeira onde ele ia sentar, estava vindo para cá, para ela. Claro que isso só acontece quando a gente tem merecimento, né? Quando está tudo muito ok. Porque a gente não sabe se o fluido daquela pessoa é mais compatível com o nosso ou não. Então a gente tem que parar de perder tempo. A chamada da mediunidade com Jesus é: vamos parar de perder tempo. Vamos entender que a mediunidade, ela nos foi ensinada pelo Cristo e ela serve para trazer para a gente uma vida melhor. Então, quando a gente está com um pensamento assim perdido, é muito difícil a gente não escutar, né? Pensa, sabe como é irritante? Quando você está falando uma coisa, a pessoa fica falando, só para te atrapalhar? É horrível, né? Você não consegue, chega uma hora que você... Porque é difícil que a gente se concentre. É exatamente o que acontece quando a gente tenta não ouvir o que o Espírito está ali nos dizendo. E quando dá esse para, é claro que o Espírito não é o nosso amigo, né? E aí, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos colocar uma ideia na nossa cabeça. Nós precisamos parar e falar, bom, o cérebro é meu, o corpo é meu, e eu vou escolher o meu pensamento. Não vou derrubar o que está na mesa, eu não vou rasgar livro nenhum. E eu vou ter aqui pensamentos coringa. Então, eu posso, na hora... eu tive uma fase, vou dar o meu exemplo, então. Eu tinha uma fase que, para mim, era muito difícil. Eu tenho mediunidade desde pequeno, mas lá para os 16, 17 anos, a coisa embolou na minha cabeça. E as pessoas falavam, você tem que ler o Evangelho, você tem que orar. E quem disse que eu conseguia ler o Evangelho? Eu me senti uma pecadora, assim, horrorosa, porque eu não conseguia ler o Evangelho, não conseguia orar. Eu começava a orar, vinha aquele monte de voz assim, meu Deus do céu, eu sou horrível, eu não mereço, ajuda. E ladeira abaixo. Até que um dia eu entendi que a senhorinha que me dava esse conselho não era médium. Eu falei, danada, ela não sabe o que é ler com alguém falando no ouvido dela. Ela está errada? Não, ela está certíssima. Essa é a forma. Leitura de obras edificantes e oração é a oração que nos une a Deus. Nós vamos nos lembrar que oração é apenas o que nos une a Deus. Pronúncia de palavras não sai do teto da sala.
Então, quando a gente está num estado que a gente está percebendo que a gente não está conseguindo orar, a gente não está conseguindo controlar, vamos colocar uma ideia nesse lugar. A gente pode começar com uma ideia, sim, eu ia falar do meu exemplo, que eu, nessa época, o que eu fazia? Eu pensava, ganhei uma passagem. Para onde? Eu adoro viajar. Eu falava, vou para o Alasca. O que eu vou fazer no Alasca? Aí eu começava a pensar no trenó, husky siberiano, casinha, e aí eu ia, aqui na minha cabeça, somando as coisas. Então, eu vou botar na mala. Não tem casaco para isso. E não, o casaco é muito caro. Um casaco desse deve estar aí uns R$ 200. Não vai dar para levar o casaco. Ixi, Maria, o que eu vou fazer no Alasca sem um casaco? E aí eu começava a pôr pensamento na minha cabeça. Quando eu estava com a minha mala prontinha para ir para o Alasca, eu abri o Evangelho e li e conseguia ler inteiro. Porque o racional, ele faz assim, ó. O que a gente faz? A gente segura as nossas amígdalas cerebrais, que são as responsáveis por fazer as emoções, né, nos dominarem, e a gente faz com que o nosso córtex pré-frontal entre em atividade. Como nós estamos ainda numa fase muito atrasada, o nosso córtex, ele perde para as amígdalas. E esses estudos são da psiquiatria, da psicologia, não são espíritas. Então, a gente já sabe na ciência que a gente precisa segurar as amígdalas cerebrais. Nós precisamos conter as emoções. Na casa espírita, a gente entende por quê. E a gente fala para eles, puxa vida, se entendesse que tem uma outra mente pensando, é claro que não é sempre. Né? Nós também temos as nossas próprias emoções, que às vezes nos desequilibram. Mas seja qual for o ponto do desequilíbrio, a nossa solução é essa. Então, o médium, na verdade, é um grande aprendiz de Jesus. E aí, não é só o médium ostensivo, somos todos nós. A gente vai começar a pensar no Jesus como verdadeiro caminho, verdade e a vida. Nós vamos nos lembrar que ele, olhando nos nossos olhos, falou: só através de mim você chegará a Deus. E aí a doutrina espírita nos explica isso. Ela nos mostra que é muito para a nossa cabeça conseguir conceber a grandiosidade divina. Então, nós nos apegamos aos atributos que nós conhecemos. É uma bondade suprema, é uma justiça suprema. Mas é difícil a gente conseguir se concentrar. Então, a gente se concentra na imagem do Cristo, naqueles traços, no carinho que ele passa para a gente, e vamos tornando isso cada vez mais abstrato. Porque Jesus não é para ter cor, não é para ter cor de olhos, não é para ter roupa X, né? Ele é para ser amorosidade, aquele abraço que a gente sente, assim que a gente fica em paz. Então, o que Jesus nos disse? Será que é difícil ser médium? Olha o que ele respondeu. Vinde a mim todos os que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Exercer a mediunidade é irmos ao Cristo sobrecarregados e aflitos, para que depois de um tempo possamos ir ao Cristo, auxiliando aqueles que estão sobrecarregados e aflitos, porque ele já nos aliviou. Nós vamos começar a conseguir aliviar também a dor do próximo. E ele continua: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para a vossa alma. Será que existe mediunidade com arrogância, com raiva, com vontade de jogar tudo para o chão? Como é o exercício da mediunidade? O exercício é humilde, é leve, é manso, é tranquilo. E quando a gente cultiva essa mediunidade com Jesus, a gente para de ter esses arrobos aí de agressividade, de tristeza, ou seja lá o que for, porque Jesus é alegria. Ele não vai trazer para a gente essas emoções ruins. Ele continua: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se o fardo é leve, como a mediunidade pode ser um fardo pesado? Só pode ser porque a gente não está usando essa mediunidade com Cristo. A gente está tentando, vencer o nosso cérebro, vencer as circunstâncias, parar uma vida inteira olhando o ganha-pão, olhando a hora extra que a gente precisa fazer, olhando o carro que a gente quer ter, olhando, com raiva porque tem que andar de ônibus, com raiva porque não tem o salário que acha que é justo, e a gente está se perdendo. Não foi para isso que a gente veio. A gente veio aqui porque a nossa verdadeira vida precisa ter emprego. Lá em cima, a gente tem que ter onde morar, gente. A gente tem que ter direito aí com a gente do André Luiz. Lá em cima é outro nível. A gente vai ter direito a aeróbus. Não é metrô que quebra. Mas tem que chegar lá na colônia espiritual.
Se ficarmos aqui presos ao ônibus e ao carro, a gente vai desencarnar e não vai chegar, como André Luiz não chegou. Então, a gente verifica que ser aprendiz de Jesus é olhar Jesus como um mestre de amor, de mansidão, de humildade. E aí nós somos convidados a sermos aprendizes dessas virtudes que nos conduzem a Deus. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, a gente percebe que nós podemos, primeiramente, reconhecer o sofrimento, a aflição e a sobrecarga, né? E a partir das nossas próprias ações de desamor. A gente tem mania de querer reconhecer nas ações dos outros, as nossas próprias ações de desamor, de rebeldia, de orgulho diante da vida, buscando sempre um arrependimento sincero. Então, olha Jesus nos trazendo como ser médiuns. Uma segunda etapa, quando a gente já estiver conseguindo isso, vamos reconhecer a própria incúria pelo arrependimento sincero. A gente vai olhar e vai falar, gente, eu fiz bobagem, eu me arrependo muito do que eu fiz, e eu não vou fazer isso de novo, eu vou tentar melhorar, eu vou tentar ajudar as pessoas que eu atrapalhei. Nós vamos ao encontro do amor incondicional que Jesus representa, com o objetivo de conseguir alívio ao sofrimento, para que possa se tornar um aprendiz do Mestre. Então, vocês vejam que Jesus, antes de nos tornar um sofredor, ele trata o nosso sofrimento para que nós possamos ser bons médicos. Numa terceira etapa, nós vamos tomar a lei de amor, justiça e caridade como diretriz de vida para que nós possamos aprender. Fácil não é, mas são metas. Numa quarta etapa, tornar-se efetivamente um aprendiz do mestre amoroso, brando e humilde de coração. Então, vocês veem, nós já estamos na quarta etapa. A gente não sabe nem se a gente vai chegar nessa etapa, nessa encarnação. Mas a gente precisa começar na primeira, aprendendo com ele a mansidão, a humildade. Numa quinta, nós vamos encontrar a serenidade e a harmonia geradas pela condição de ser um aprendiz do Cristo. Então, vejam só, quando a gente conseguir chegar na quinta etapa, nós vamos encontrar a serenidade e a harmonia. Nós não vamos encontrar a serenidade e a harmonia no início do nosso desenvolvimento mediúnico. Nós só vamos encontrar quando nós estivermos em harmonia conosco, em harmonia com a vida, quando nós estivermos vibrando bem para todos. Olha como é lindo. Na sexta etapa, nós vamos tornar a própria vida suave e a evolução por meio do aprendizado um fardo leve de ser carregado. Quando isso acontece, quando a gente para de querer dar com a cara na porta, né? A gente entendeu que ali machuca, a gente entendeu que ali não é um bom caminho, mas a gente insiste, a gente olha o exemplo dos outros, ao invés de falar, isso aí deu errado, vou para outro lugar. Não, a gente pega aquilo ali e faz igual para ver se, não, comigo vai ser diferente, né? Então, para terminar, eu vou lembrar aqui uma frase de Emmanuel, que está no livro Emmanuel. Tá? Esse trecho foi tirado de um texto que está nas páginas 66 e 67. Então, Emmanuel fala, são almas arrependidas que procuram arrebanhar todas as felicidades que perderam, reorganizando com sacrifícios tudo quanto esfacelaram nos seus instantes de criminosas arbitrariedades e de condenável insânia. Qual foi a palavra que vocês acham que eu cortei? Quem são essas almas? Os médiuns. Ser médium não é ser santo. Ser médium não é ser melhor. Ser médium é entender que nós tivemos, sim, instantes criminosos e arbitrários no nosso passado. Tivemos, sim, instantes de condenável insânia, que nós não estávamos raciocinando, o nosso cérebro não estava produzindo para o amor. E aí nós viemos com o fardo da mediunidade? Não, com a possibilidade da mediunidade, porque ela certamente vai tornar a nossa vida muito mais tranquila, muito mais harmoniosa, muito mais feliz. E isso para todos. Essa dica que eu dei do racional, ela é trazida em vários livros por psicólogos e psiquiatras que ensinam as pessoas, porque vem, como Joana de Ângeles nos falava lá nos anos 80, que a depressão, a ideação suicida, são grandes pandemias desse século. E elas são porque a nossa pineal há de estar mais aberta. E nós estamos entrando na viciação dos pensamentos da atualidade, nós estamos nos esquecendo que muito mais forte do que isso é o pensamento do Cristo que permeia entre nós. A prova disso é que na hora que a gente chama com uma coisa boa, as pessoas te olham com uma cara boa. Quando a gente
Assim, a gente está achando que só a gente vai gostar de ajudar. E às vezes todo mundo querendo atrapalhar. De repente você fala, poxa, não vamos ajudar? Vamos fazer isso aqui? Hoje a gente não fala nada, a gente simplesmente vai, tá todo mundo atrapalhando, a gente vai e ajuda. Daqui a pouco tem outro ajudando, daqui a pouco outro vem falar baixinho assim. Aí eu sempre achei errado o que estavam fazendo. Porque Jesus reina entre nós. Para que a gente possa sentir o Cristo no nosso coração, nos nossos dias, que a gente possa pensar muito que, ó, tem porta que não. Todos vocês conseguem, sim, ouvir a espiritualidade, especialmente os anjos de guarda, os obsessores. Vamos aprender a controlar, para a gente saber que horas quem está falando, porque nem todos vão conseguir sentir logo essa vibração, para que nós possamos ter uma vida melhor, inspirada no alto. Jesus nos abençoe a todos sempre. Obrigada pela oportunidade. Vamos pedir a Verônica que nos presenteie com a prece de encerramento. Invariavelmente, quem é presenteado com a prece é quem faz, gente. Morram de inveja porque ele pediu para eu fazer. Mas a gente está com tantos espíritos de luz aí, que aqueles que não conseguiram sentir no momento que eu disse, se curvem a Jesus, não é nem a mim, nem a casa, mas olhem a psicosfera que nós estamos. E esse olhar, ele precisa ser um olhar profundo, um olhar aberto, não para a Terra, mas para as energias maravilhosas que nesse momento nos invadem o coração. Os pensamentos que agora temos, trazidos pelos nossos mentores, pelos anjos queridos que nos auxiliam todos os dias e que nem sempre nós escutamos. Deus, nosso Pai amoroso, obrigado, Senhor, por mais esse momento grandioso em nossas vidas, em que juntos podemos refletir um pouco sobre os nossos erros, sobre os nossos acertos, e podemos, Senhor, traçar as metas que seguiremos nos dias que virão, confiantes de que todos fomos criados para evolução espiritual, que todos seremos espíritos puros, e com certeza, com o auxílio do Cristo, conseguiremos ainda mais rápido chegar à perfeição. Senhor, que possa abençoar a cada um que nesse momento ocorre em nossos pensamentos. Que possamos enviar esse abraço querido a estes que precisam ainda mais do que nós. Aos nossos amigos, aos nossos adversários. Que nesse instante possamos abraçar com carinho nos nossos pensamentos. Que a espiritualidade está levando a cada um a medicação que precisa. Pedimos ainda, Senhor, que essas luzes, essas bênçãos sejam derramadas em nossa casa, no nosso local de trabalho, que todo lugar por onde nós passemos possa ser sempre um caminho junto com Cristo. Que possamos, Senhor, sentir no nosso lar a presença sempre dos nossos protetores, a sua energia divina. E assim, Pai amado, nós agradecemos por mais esse dia, porque todos são dias especiais, maravilhosos, em que nós estamos aqui aprendendo cada dia mais, cada dia melhor. Se conosco, Pai querido, hoje e sempre. Graças a Deus que pensei. Gratidão sempre pela sua presença amiga entre nós.